Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar especificamente da função horária das posições, dado um tipo de movimento muito importante, que é o movimento retilíneo uniforme. Mas veja só, o tópico da aula de hoje é só função horária, tá bom? Nós vamos nos dedicar na função horária das posições. Eu preciso te dar uma dica importante que você vai levar para frente e vai te ajudar muito, porque quando trata-se de função horária das posições, é uma coisa que envolve a matemática e às vezes os alunos se perdem um pouco, mas nós vamos precisar entender alguma coisa relacionada ao gráfico. Veja só, para começarmos bem, está escrito aqui, ó, devemos saber distinguir as funções horárias de dois tipos de movimentos muito especiais. Existem vários tipos de movimento, a gente sabe disso, mas aqui na física do ensino médio, dois movimentos são muito importantes, são os mais estudados, é o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Aí diz assim, para isso, vamos precisar reconhecer estes movimentos pelos gráficos das posições em função do tempo. Observe bem, os dois movimentos que nós vamos estudar aqui no ensino médio são o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Pronto. Para reconhecer qual desses dois movimentos nós vamos falar, identificar um e identificar o outro, distinguir um do outro, os gráficos são ferramentas importantes para isso. Se você bater o seu olho no gráfico das posições em função do tempo, tá bom? Tem que ser um gráfico que represente a posição em função do tempo. Quando você olhar para ele, você já vai saber, ó, esse aqui é retilíneo uniforme. Esse aqui não, esse aqui é retilíneo uniformemente variado. É isso que eu quero que você entenda agora no primeiro momento. É a dica que eu vou te dar, para depois a gente saber como trabalhar as funções horárias. Vamos lá, olha só. Gráficos do movimento retilíneo uniforme. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui é um gráfico do movimento retilíneo uniforme. Esse outro também. E este também. E este também. Vamos analisar os quatro aqui. Todos os quatro aí estão falando das posições em função do tempo. Não é isso? Olha só. S no eixo vertical, T no eixo horizontal. S em função de T, posição em função do tempo. Os quatro estão marcando isto. E uma coisa interessante, os quatro gráficos são formados por uma reta. Veja, essa reta aqui, ó, ela está inclinada com a inclinação aqui para a esquerda, tá vendo? Essa outra reta aqui também inclinada com a inclinação para a esquerda. Essa outra aqui com a inclinação para a direita, tá vendo? E essa outra aqui, se eu traçar uma horizontal aqui, eu vejo que a inclinação dela é para a direita. Enfim, as quatro retas estão falando para mim, olha, este gráfico aqui é um gráfico do movimento retilíneo uniforme. Todo gráfico do movimento retilíneo uniforme, quando for a posição em função do tempo, ele tem que ser uma reta, independentemente se ela estiver inclinada para a esquerda ou para a direita. Se for uma reta, aí sim você pode dizer, estou falando aqui de um movimento retilíneo uniforme. É o contrário desse outro aqui, ó. Esse aqui já é um movimento retilíneo uniformemente variado. Os dois tipos de movimento que eu estou falando vão ser estudados em aulas futuras e você não precisa se preocupar com isso agora. Só entenda que quando você olhar para um gráfico das posições em função do tempo e este gráfico for representado por reta, aí é o MRU. Se for uma curva, especificamente uma parábola igual esta daqui, aí é o movimento retilíneo uniformemente variado. Viu a diferença? Aqui esse gráfico representa posição em função do tempo. Este outro, posição em função do tempo. E este outro aqui, posição em função do tempo. E esse outro, posição em função do tempo. Todos estão representando posições em função do tempo. Aqui, nestes quatro exemplos, nós temos parábolas. Não são retas, são parábolas. Quando nós tivermos um gráfico representado por uma parábola, é MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Quando for reta,
Opa, esse daqui, MRU. Gravou bem aí? Então vamos dar sequência, porque agora nós vamos estudar o movimento retilíneo uniforme de uma maneira bem básica, tá bom? Não vou explicar ele com detalhes, mas eu quero, a partir do gráfico do movimento retilíneo uniforme, te ajudar a compreender como que nós vamos extrair a função horária das posições para esse tipo de movimento. Ó, aqui nós temos uma figura que mostra um jipinho andando, né? Aqui, esta linha que sobe e desce seria a estrada dele, e a gente caracterizou essa linha aí como uma reta. Se nós esticarmos ela, vira uma reta, né? Vai virar uma retinha, que é das posições, e elas estão medidas em quilômetros, tá certo? Então aqui, ó, quando o instante é 0, o carrinho se encontra no ponto 5 km. Quando o tempo for 5 minutos, o carrinho vai estar na posição 10 km. 10 minutos, a posição 15 km. E assim por diante. 15 minutos, a posição é 20 km. Você pode observar que as posições estão variando de 5 em 5. Ó, de 5 pulou para 10, de 10 pulou para 15, de 15 pulou para 20. Então a distância entre esses dois pontos é de 5 metros, esses outros aqui também. E o tempo é de 5 em 5 também. Ou seja, 5 km para cada minuto. É a velocidade desse Jeep. E essa velocidade vai ser mantida constante. É uma das características do movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante. Mas deixa eu apagar aqui essas anotações que eu fiz, porque nós vamos falar da função horária agora, nesse exato momento. Vamos lá. Aqui eu tenho o gráfico, né? O gráfico que representa este movimento do Jeep aí. Você pode observar que está aumentando de 5 quilômetros em 5 quilômetros, e o tempo está passando de 5 em 5 minutos. Olha só, o tempo é em minutos e as posições em quilômetros. Aí, apagando aqui de novo, para ficar bonitinho, aí você pode perguntar assim, mas cadê a função horária? Eu vou colocar agora as informações numa tabela. Olha, posições em quilômetros e o tempo em minutos. Posições 5, 10, 15, 20, tempo 0, 5, 10, 15, não é isso? Como que eu faço para extrair agora destas informações todas aqui a função horária do movimento retilíneo uniforme para esta situação? Veja, eu usei esta imagem aqui para te dar informações, depois eu usei o gráfico para te dar as mesmas informações, e depois eu usei a tabela para te dar as mesmas informações. Quer dizer, a posição está indo de 5 em 5, o tempo está indo de 5 em 5. Esta informação está representada nesses 3 elementos matemáticos aqui, ó. A tabela, o gráfico e esta figura aqui, que é a linha das posições, né? Agora, a partir disso aqui, nós vamos tirar a função horária. É isso que eu quero que você entenda de uma vez por todas. Deixa eu apagar isso aqui agora. Vamos lá. Por que essa função horária é tão importante? É porque ela é uma representação matemática que te dá condições de prever as posições futuras do móvel para qualquer instante. Então, no movimento retilíneo uniforme, a função horária funciona assim, ó, S em função de T é igual a S0 mais V vezes T. Isso aqui é a função horária das posições genérica. Isso aqui vem daquela expressão que nós conhecemos bem lá na matemática da função de primeiro grau, y é igual a x mais b, não é? E aqui eu tenho o y é o s de t, que é o que está aqui no eixo vertical, não é assim? Lá na matemática o y não era aqui. E o S0 é o nosso coeficiente linear, aqui, ó. E o v é o nosso coeficiente angular, é o que indica a inclinação da reta. Olha só, essa reta tem essa inclinação, não é? Quanto maior for essa inclinação, se a reta viesse para cá, por exemplo, esse valor de V seria maior. Se a reta viesse para cá, esse valor de V seria maior ainda. Se a reta fosse mais tombadinha, quer dizer, a inclinação seria menor, o V seria menor. O V é o coeficiente angular, é ele que indica essa inclinação da reta. Ele está no lugar do A aqui para a matemática, ó. E o X é o nosso T. Você viu que comparação mais interessante? É lá da matemática que a gente traz essas informações. Vamos apagar. Oh, apaguei aqui, mas não tem nada não. Vamos embora seguir adiante aqui, ó.
Veja, vou montar a função horária com vocês aqui agora ao vivo. S de t é igual a S0 mais VT. O S de t e o t são posição e tempo. A posição, ela está assumindo valores diferentes à medida que o tempo vai variando. Primeiro, a posição é 5. Opa, essa aqui é a posição inicial, então ela é o S0. Tá? A posição inicial. Começa o movimento aqui, ó, no instante 0, a posição é 5. Depois a posição não vai aumentando, então este S de t aqui, eu não posso escolher um valor aqui para colocar na nossa função, porque o S assume muitos valores ao longo do tempo. O t também assume muitos valores, tá vendo? Ora ele é 5, ora ele é 10, ora ele é 15 e assim por diante. Então, o S de t e o t, nós não vamos colocar valores aqui para montar a função horária. Nós só vamos colocar valores para aquilo que é constante, ou seja, o S0, que é a posição inicial, que não muda, né? A posição inicial é o 5, o movimento vai acontecendo, o 5 continua sendo o mesmo. Então o 5 a gente coloca aqui, e o V, que é a velocidade, também é constante, porque trata-se de movimento retilíneo uniforme. Então, o V, eu coloco o valor dele aqui, porque ele é o coeficiente angular, né? Então, o S0 é 5. 5 o quê? 5 quilômetros, né? E a velocidade? A velocidade nós não vimos que a cada 5 quilômetros passa 5 minutos? Então, é 5 quilômetros por 5 minutos, ou seja, 1 quilômetro por minuto. Então, a velocidade é 1. Aí, a gente monta desse jeito aqui, ó. S de t é igual a 5 mais 1t. Oh, a função horária está montadinha aqui agora. Para este gráfico aqui, para esta tabela, para esta figura, a função horária é esta daqui que está na sua tela. Então, a função horária vai representar o espaço em função do tempo. Essa função horária das posições, tá bom? Então, é uma função de primeiro grau. E você pode notar que precisa ser colocado a posição inicial e a velocidade. São os dois valores que coloca a função. Pronto, a função está montadinha. E a partir dessa função, a gente consegue prever as posições do objeto em instantes futuros. Quer ver? Vamos imaginar o seguinte. No instante 15 minutos, o objeto se encontra na posição 20 km, não é assim? Olha aqui nessa figura, no instante 15, a posição é 20. Teria como eu prever esse 20 aqui com essa função horária? Sim, então vamos lá. A posição, quando o instante é 15 minutos, né, é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o 15, que é o t. No lugar do t eu coloquei 15, você viu, né? Então, a posição no instante 15 é igual a 5 mais 1 vezes 15. Primeiro eu multiplico aqui, né? Vai ser 15. 15 mais 5 dá 20. Então, a posição no instante 15... Opa! Tem hora que esse recurso aplica uma peça na gente. Então, a posição no instante 15 é igual a 20. 20 o quê? Quilômetros. Rapaz, então dá para prever. Os astronautas, os astrofísicos, os engenheiros aeroespaciais lá da NASA, eles preveem o movimento dos planetas, dos cometas, dos corpos celestes, usando recursos similares a esses daqui. Esse aqui é o mais simples possível. Depois, com o estudo da física, a gente vai avançando e chega nesse patamar que eles se encontram no momento. Eles conseguem saber, ó, o cometa Halley vai passar aqui próximo da Terra em tal dia. A Lua vai ser cheia durante tantos dias do mês. É tudo usando função horária dos espaços, conhecendo o tipo de movimento que se aplica. Você entendeu? Então eu espero que isso daqui seja de grande valor para você. Nos próximos vídeos a gente vai exercitando mais ainda estes recursos matemáticos aqui, tá bom? Um forte abraço e até o próximo encontro.